O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto São Paulo estiver na mão desses caras. É mais ou menos por aí. Tudo que você precisava é começar a semana escutando o Rony cantar, né? Falta mais nada. Depois disso, vou falar só Mega Sena acumulada mesmo na vida para poder alegrar de alguma maneira. O acaso continua tomando conta de São Paulo. Eu me lembro que eu fiz um vídeo há alguns anos falando justamente isso. Um time que não tem um clube, uma instituição, que vive sem planejamento nenhum, que vive sem ordem nenhuma, que vive sem organização nenhuma. É o acaso que toma conta, gente. E quando as coisas acontecem por acaso. Não acontece porque foi planejado, não acontece porque foi preparado, não acontece porque tem gente competente trabalhando para que o clube, a instituição possa cada vez mais crescer, possa cada vez mais subir aí no ranking. O São Paulo que sempre foi gigante, o São Paulo que sempre foi protagonista, o São Paulo sempre na frente dos adversários. Tinha amigos meus que falavam nos anos 80, por exemplo, como eu queria que meu time tivesse a administração que tem o São Paulo. Hoje a gente vê o São Paulo relegado aí a segundo plano, o São Paulo sempre na segundo lugar, na segunda parte da tabela, flertando ali com o Z4, né? Fazendo uma campanha pífia no Brasileiro, que qualquer time já teria demitido o técnico, menos do São Paulo. Flertando ali, né? Com os últimos colocados do campeonato. Um time que se classificou na Libertadores, até porque não fez mais que a obrigação de ter classificado, e tem gente que exalta o feito. Classificar na fase de grupos, tem gente que exalta o feito, gente. Olha que louco que virou o futebol. Olha que migalha que o torcedor São Paulino hoje se submete. Daqui a pouco tem gente soltando um rojão por causa disso. O São Paulo que passou pelo Náutico, o clube da Série C, no Brasileiro, e tem gente que quer justificar a permanência do Zubeldia porque passou pelo Náutico. Né? Então, assim, é um negócio tão absurdo, é um negócio tão grotesco, é tão bizarro isso tudo. Como bizarro é, num momento como esse, o presida tá em Munique, velho, e vem com um papo furado de que vai encontrar com o investidor, e tem gente que acredita. O problema é esse. O diretor de futebol, meu irmão, péssimo, fraco, incompetente, os resultados falam por ele, não sou eu que estou falando. Tirou férias. Vocês acreditam numa coisa dessa? Vocês acreditam que o diretor de futebol tirou férias, gente? Em que momento ele esteve à frente do departamento de futebol? Função que foi delegada a ele por uma questão única e exclusivamente política. Porque se fosse por competência, ele já tinha tomado um pé na bunda há anos. Uma instituição entregue à própria sorte, uma instituição que hoje vive do acaso e dos passapanistas que continuam tentando de alguma maneira justificar o injustificável. Tem uma outra turma, os que mamam nas tetas da instituição agonizante. A instituição está lá estirada, agonizante, magra, fraca. E tem os caras que estão mamando na teta dela, sugando tudo que pode da instituição, né? E depois beija distintivo, faz discurso bonito de São Paulinidade. É isso que virou, infelizmente, o São Paulo. O São Paulo que vive em agonia. O torcedor de São Paulo que vive numa angústia que parece que não tem fim. Passa a rodada, entra a rodada, passa a rodada. E o São Paulo continua se apresentando de maneira pífia, desorganizada, sem vontade nenhuma, sem respeito nenhum com a camisa, né? Então depois vem o discurso, muito respeito com a camisa tricolor, mas por trás, meu irmão, foda-se o São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, é o que a gente tem visto, é o que a gente tem assistido e o que os resultados têm entregue para a nossa coletividade. Agora vai ter um encontro agora de passapanistas e zubeldetes, tá? Você aí, passapanista, você aí que procura justificar a permanência do Zubeldia, ou porque ele ganha só 1 milhão,
ou porque os jogadores estão machucados. Interessante que na Libertadores é o mesmo time, aí o time ganha da Libertadores. Tudo bem que os adversários são fracos, mais fracos ainda, né? Eu quero ver explicar isso. Você que apoia ainda o Zubeldia, porque o Casares é uma tranqueira de presidente, porque o Belmonte é fraco, só que eles não vão sair, isso que eu queria avisar vocês. Então nós vamos com o Zubeldia, porque os dois não vão sair, então nós vamos continuar com o Zubeldia. Enquanto isso, a instituição, o São Paulo Futebol Clube, vai indo para o buraco, vai indo para a Série B. Né? Enquanto você defende o Zubeldia, o São Paulo vai indo para a Série B. A questão não é o Casares, a questão não é o Belmonte, que são tranqueiras. Isso a gente sabe faz tempo, gente. Eu sei desde que eles entraram. É só pegar meus vídeos aí de 3, 4 anos atrás. É só isso. Né? Isso não me... como é que eu vou te falar? Isso não me dá satisfação absolutamente nenhuma, porque a situação que esses caras colocaram em São Paulo é que deixa a gente exatamente triste. E ver gente passando pano para isso, cara, deixa a gente ainda mais triste. Tem mais gente, tem mais Zubeldetes, né? Do que propriamente São Paulinos, na verdade. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Eu vou falar uma coisa para você, hein? Entra rodada, sai rodada. Ontem eu me peguei olhando a tabela e vendo. Agora sim, além de torcer para o São Paulo, eu estou torcendo entre aspas, para os times que estão na frente do São Paulo ganharem dos times que estão abaixo do São Paulo. Ou junto com o São Paulo. Olha o que nós viramos, né? Então assim, o Santos apanhou, ufa. O Sport apanhou, ufa. Então assim, a contagem é essa, né? O Juventude, né? Quem mais? O Internacional. A contagem é essa, gente. Olha que absurdo. A gente está na 11ª rodada. E pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está assistindo, a preocupação vai se agigantando. Porque não aparece nada. O São Paulo precisa de um fator novo, eu tenho falado isso. Isso já aconteceu nos outros anos, né? Então assim, o fator novo, eu vou repetir aqui, desculpe os irmãos que me seguem todo dia, que seguem não, né? Que compartilham comigo todo dia as ideias, as reflexões a respeito de São Paulo Futebol Clube. O São Paulo precisa de um fator novo. O fator novo não vai ser o Casares sair. Vamos esquecer isso? Ele vai ficar. O fator novo não vai ser o diretor de futebol fraco sair. Ele vai continuar. O fator novo não vai ser você renovar um elenco agora durante o campeonato, mandar um monte de jogador embora, vagabundo que está cheio ali, e trazer outros jogadores mais comprometidos. Não vai mudar. Vai ter que mudar o treinador. O São Paulo tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. Porque esse negócio de dinheiro nós vamos falar daqui a pouco também. Então essa pouca vergonha que virou São Paulo. Segurar um treinador porque ele ganha pouco, porque ele está um ano no trabalho, então assim, faz um ano não entregou bosta nenhuma até agora. Eu não estou falando de título mundial não, hein? Eu estou falando de não perder do Mirassol em casa, não perder da Ponte Preta em casa, não perder do Sport. O pessoal fala assim para mim, mas coitado, o time está desfalcado. Então quer dizer que eu preciso de um time melhor para ganhar, para não ser goleado em casa pelo Mirassol. Eu preciso. Eu preciso de um time melhor para fazer um gol no Sport Recife, dentro de casa, é isso? Eu preciso de um time melhor para segurar 2-0 com a Alianza de Lima dentro do Morumbi. Eu preciso de um time melhor ainda do que essa bosta de time aí que a gente tem, para não perder pro Libertad fazendo um gol no último minuto. Vamos refletir, né, gente? Vamos refletir um pouco antes de falar, gente. Pelo amor de Deus. São Paulo continua sendo entregue pro acaso. O acaso está cuidando do São Paulo. Como não é de hoje, não. Já faz um tempo já. Claro que o presidente falastrão, Rolando Lero do Morumbi, na verdade, ele com palavras bonitas, o tal canto de sereia, né? Ele tenta passar uma outra mensagem, uma outra imagem. Tem um monte de gente que cai. Tem um monte de gente que vai atrás do canto da sereia. Quando acordar, vai estar no fundo do mar. Né? E tem, como eu falei, os caras que mamam na teta. Os que mamam na teta aí, né? Aí o cara vende a mãe e entrega. Para se manter mamando na teta. Essa é a grande questão. Quer uma notícia boa ou notícia ruim? Qual que você quer primeiro? Hã? Qual que você quer primeiro? Vai entrar dinheiro no cofre do São Paulo. Né? Então, vamos lá, eu vou te dar uma notícia então. Eu vou te dar notícia ruim. Eu vou te dar notícia boa. Vai entrar dinheiro no cofre do São Paulo. Agora eu vou te dar uma notícia ruim. Vai entrar dinheiro no cofre do São Paulo.
É isso aí. 32 milhões venderam o menino Ângelo, lateral do São Paulo, que já está na seleção brasileira de base. Os caras venderam por 30 milhões. Dinheiro de pinga, né? Dinheiro que pagaram no André Ocone Silva. Não é clone, é Cone. André Silva, o Cone, pagaram isso daí, ó. 28 milhões pro cara. Mais salário vai dar mais de 30 milhões, né? Quanto vão pagar pelo Marcos Antônio, o gigante da volância, que a gente já tá amando já? Quanto vão pagar pelo Ruim Tressordi, que agora tá machucado para não completar 7 jogos e poder ser negociado com alguém? É isso daí. É isso que é o São Paulo. Aí eles pegam uma joia preciosa da base e doam por 30 milhões. 30 milhões do futebol é dinheiro de doação. Mas Rony, vai aparecer alguém. Mas Rony, e se o menino não der certo no São Paulo? Tantos não deram certo, então o São Paulo tem que aproveitar. Mesmo papo furado que a gente escuta. Isso daí chama papagaiar. Alguém fala isso e pessoas que não refletem e não pensam falam isso. Senhores, o São Paulo tem que ter a competência de fazer esse moleque ser valorizado dentro do São Paulo. O São Paulo tem que ter a competência de ir transformando esse menino em alguma coisa valorosa, não só para entregar tecnicamente para o time, como também para ir valendo cada vez mais financeiramente. Para lá na frente, daqui 2 anos, por exemplo, esse menino ser vendido por 100 milhões, 150 milhões. O Palmeiras vende por 300, cada jogador seu. O São Paulo tem que vender 10 jogadores com essa diretoria amadora, para não falar outra coisa, para juntar um jogador vendido no Palmeiras. Para vocês terem uma ideia do tamanho e do abismo que virou um muro que separa as duas instituições. Uma vergonha o que foi feito. Mais uma vergonha. Mas é aquilo. Ah, Rony, mas o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque esses caras afundaram o São Paulo. É interessante isso, né? Não é que não tem dinheiro porque o Leco afundou o São Paulo. Porque o Casares conseguiu ser pior que o Leco. Ele já está conseguindo ser pior que o Leco. E a chancela dele, o carimbo dele de pior presidente da história do São Paulo, a seguir dessa maneira vai se concretizar com a gente caindo para a Série B. E ele tá louco para ser o melhor disso, né? O melhor do pior. É isso que ele tá louco e há tempos tentando fazer, tá? Então assim, São Paulo vende uma joia, vende um jogador aí novo, né? Por 32 milhões, cara. É uma vergonha isso para o São Paulo Futebol Clube. É uma vergonha isso daí que esses caras estão fazendo com o São Paulo em todos os níveis. Esse sucateamento da instituição. O menino de 17 anos da seleção brasileira vendido por 30 milhões para o Strasbourg, né? Palmeiras vende o Hendrick para o Real Madrid por 300, vende o menino zagueiro para o City por 300, vende o ponto esquerda lá, Estevão, para o Chelsea por 300. O São Paulo vende o menino lateral para o Estrasburgo por 30 milhões. E depois tem gente que bate palma e diz que está tudo bem dentro do Morumbi. Mandar um abraço especial para os meus irmãos aí, uma semana iluminada a todas. Rafael Oliveira lá de Sumaré, hein? Grande irmão aqui, acompanhante também do São Paulo, e todos os irmãos que estão sempre com a gente aqui. Semana abençoada para todos e vamos acender vela para ganhar do Vasco. Ah, tem sorteio de Liberta, hein? Se preparem. Tirem as crianças da sala. Rony Altieri e São Paulo Raiz na área, tamo junto.